Olá, tudo bem? Vamos dando continuidade aos nossos estudos sobre o trabalho. E por que é tão importante, né, gente? Nós não podemos esquecer por que nós estamos estudando esse conceito. Nós vivemos no sistema econômico capitalista, onde toda a vida é norteada pelo capital. Então a gente precisa entender, né? E vamos entender. Aos pouquinhos nós vamos entender. Não vamos dar conta, não tem essa pretensão. Mas eu creio que o pouquinho que a gente vai estudar já vai contribuir para um bom entendimento, né? Para você que está se preparando, que já está no mercado de trabalho, ou está se preparando para entrar nesse mercado de trabalho. Então, hoje, nós vamos trabalhar o conceito de regulação. O que é isso? Então, nós vamos ter os slides e a explicação de cada slide, que o slide nos ajuda, não é? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, que a gente tem que compreender, é o que é lei, o que é norma. Há uma pequena diferença, tá? Eu trago como exemplo uma coisa muito simples, para você entender o que é lei e norma. Uma panela de pressão. Mas, professora, você não está falando de trabalho? Como é que você vem com panela de pressão? Pois é, mas isso aí acontece, existem leis que são normas, regras. O mundo, a vida, ela é regrada. Tá? Existem leis que elas não devem ser rompidas. E quando se rompe, acontece alguma coisa. Então eu trouxe porque toda família, de uma forma geral, tem uma panela de pressão, não é? Toda a casa para poder cozinhar um feijão, cozinhar uma carne dura, né? E aí, se a pessoa não tiver cuidado, causa-se um acidente grave, gravíssimo. Vocês vão ver. Então, por isso que eu trouxe aqui. Quando a pessoa compra uma panela de pressão, ela deve seguir as normas. E até a fabricação da panela de pressão tem que seguir normas. Vai procurando entender esse exemplo, tendo em mente, tá, a carteira de trabalho e a CLT, a consolidação das leis do trabalho, tá? Para a gente poder ir aos pouquinhos fazendo essa... Através da panela de pressão, você vai entender a importância que foi a criação da CLT. E depois falar da reforma trabalhista, porque ela é tão criticada e uma série de coisas, tá? Então a gente vai bem devagarzinho, começando pela panela de pressão que toda família tem, tá? Como o trabalho, né? Então, toda família, em geral, tem uma panela de pressão em casa. Porém, casos de sérios acidentes têm sido relatados devido à não observância das normas de segurança. E aí eu coloquei aqui a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que em 2011 ela elaborou as normas para a fabricação da panela de pressão. Olha que eu estou dando exemplo da panela de pressão, tendo em mente a CLT, a carteira de trabalho, tá? Não esquece não. Então, nesse slide aqui, você vai ver acidente sério causado pela explosão da panela de pressão, pelo mau uso da panela de pressão, tá? Bom, eu acho importante também... deu para entender, né? Então tudo tem que ter uma regra, tudo tem que ter
uma norma, né, para que a coisa funcione bem. Então, não foi à toa que se criou as regras para as relações de trabalho entre patrão e empregado, tá? Mas a gente vai chegar lá aos pouquinhos, eu estou indo bem devagar, tá bom? Mas eu queria que você visse a lei na história. Eu trouxe um pouquinho, eu sempre trago um pouquinho da história porque eu acho que é importante, tá? Então, a história das leis está intimamente ligada ao desenvolvimento da civilização. A lei do Egito Antigo, datada de 3000 a.C., ou seja, já tem 5.000 anos, 5.000 e tantos anos, né? Continha um código civil que provavelmente foi dividido em 12 livros. Baseou-se no conceito de Maat, caracterizado pela tradição, retórica, igualdade social e imparcialidade. Então, um código, né, que regrava as relações entre as pessoas. Por volta do século 22 a.C., o regente sumério Ur-Nammu havia formulado o primeiro código da lei, que consistia em declarações casuísticas. Então, se acontecer isso, então acontecerá aquilo, né? Por volta de 1760 a.C., Hammurabi desenvolveu a lei babilônica, codificando-a e inscrevendo-a em pedra. Hammurabi, eu lembrei dos 12 mandamentos de Deus, né? Quem segue a Bíblia sabe, né? Antigo Testamento, que Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Os 12 mandamentos de Deus, também para regrar a vida humana, a vida em sociedade, né? Aliás, o comportamento de cada ser humano. Hammurabi colocou várias cópias de seu código de leis em todo o reino da Babilônia como estelas para todo o público ver, e isso ficou conhecido como Códice Hammurabi. O Antigo Testamento remonta a 1280 a.C. e assume a forma de imperativos morais como recomendações para uma boa sociedade. A lei romana foi fortemente influenciada pela filosofia grega, mas suas regras detalhadas foram desenvolvidas por juristas profissionais e eram altamente sofisticadas. Veja que eu trouxe para vocês uma brevíssima registro de que na vida humana, né, a vida humana, ela sempre veio pensada, né? No momento em que os seres humanos começaram a se organizar em comunidades, eles foram vendo a necessidade de normatizar, né, essa vida, as relações, né? Porque, por exemplo, a divisão sexual do trabalho nas sociedades mais antigas, por quê? Porque, por exemplo, a mulher engravidava, então ela não podia fazer força, né? Então o homem era delegado ao homem a caça e a mulher os afazeres de dentro de casa, porque ela tinha menstruação, ela tinha gravidez. Então, naturalmente, foi-se fazendo essa divisão sexual, ou seja, as regras, né, de convivência através de tarefas, de deveres, né? Tá? Bom, então lei e norma. Lei é a norma escrita, onde assim se pode positivar e regular o que pode e o que não pode fazer. E com o seu descumprimento haverá sanções. Então sempre tem. Aqui você não pode pisar. Se pisar, leva uma multa, né? Uma sanção. Normas são regras a serem seguidas por determinada sociedade ou país, definidas assim como somos. A norma está presente em todo lugar. Toda lei é uma norma, mas nem toda norma é lei, né? Porque a norma já entra na questão do costume, da prática, da tradição.
A lei ela é elaborada pelos homens a partir das tradições, dos costumes, tá? Mas a lei ela está imbricada com interesses corporativos, né? Existe toda uma complexidade na elaboração das leis. Então, lei é um princípio, um preceito, uma norma criada para estabelecer as regras que devem ser seguidas. É um ordenamento, do latim lex, que significa lei, uma obrigação imposta. Em uma sociedade, a função das leis é controlar os comportamentos e ações dos indivíduos de acordo com os princípios daquela sociedade. No âmbito do direito, a lei é uma regra tornada obrigatória pela força coercitiva do poder legislativo ou de autoridade legítima que constitui os direitos e deveres numa comunidade. No âmbito constitucional, as leis são as normas produzidas pelo Estado. São emanadas do poder legislativo e promulgadas pelo presidente da República. Então, gente, em toda a história, eu vou falar só de Brasil agora, em toda a história do país, você teve a elaboração das leis. Né? Mesmo durante os quase 400 anos de sistema escravista, as relações entre senhor e escravo, elas foram normatizadas por lei, até a quantidade de chicotadas. Aí eu trago aqui para vocês a portaria número 398 de 31 de julho de 2012. Essa portaria ela foi sancionada, foi elaborada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E você veja, foi uma portaria, tá? Pensada na questão da panela de pressão. Olha só, né? Considerando o aumento na incidência de acidentes de consumo provocados por panelas metálicas, considerando a necessidade de zelar pela segurança dos consumidores, visando a prevenção de acidentes. Aí tem a redação maior, eu trouxe aqui só um pedacinho para você entender a importância da legislação na sua vida, tá? Então, eu estou aqui dando exemplo assim, muito chulé, né? Que é de uma panela de pressão que você compra ali no supermercado, né? Para poder fazer o seu feijão. Olha, uma panela de pressão que tem norma, né? Foi colocada normas na ABNT e portaria, tá? Então, tem aqui o artigo 1º, aprovar o regulamento técnico da qualidade para panelas metálicas disponibilizado no sítio do Inmetro, que é uma instituição reguladora e tal. Então, você tem, lembrei agora dos fármacos, né? Tudo é regrado, gente. Tudo é regrado. Então, quando você vai trabalhar, a vida em trabalho, as relações de trabalho também são regradas. E é preciso que você conheça o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Ou quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, assim como quais são os direitos e deveres do seu patrão, da empresa que você vai trabalhar. Então, normalmente, a pessoa vai para o emprego pensando só no salário, o que vai fazer e o salário, mas não conhece a empresa, né? Não conhece a rotina da empresa. Então, é importante você se preparar para o mundo do trabalho, desde agora, né? Na adolescência e com a idade que você tiver, né? Quando você se candidata a uma vaga, é importante que você conheça tudo a legislação, né? Por exemplo, se é uma empresa de gastronomia, né? Um restaurante, tem toda uma legislação voltada para aquilo, né?
Se você vai trabalhar numa biblioteca, também tudo tem legislação, gente. Tudo tem legislação, tá? Então você tem que conhecer. Então eu estou tendo esse cuidado, indo devagarinho, com esses exemplos simples, para você entender o quanto é importante a legislação na nossa vida, tá? Então vamos lá. Para que foi criada a consolidação das leis trabalhistas no século XX, na década de 40, ou seja, 1943? Para quê? Então, para entender o para quê, né, você tem que ver quais eram as condições de trabalho no Brasil. Vou falar só do Brasil. As condições de trabalho no Brasil, gente. Se você fizer as contas aí, eu não vou fazer aqui, a abolição da escravatura foi em 1888, tá? Então você faz as contas aí, 1888 até 1943. Não chega a 100 anos, claro, né? Então você veja, se a gente lembrar do João Cândido, né, a revolta da Chibata, quando os marinheiros negros tinham o mesmo tratamento que davam aos escravos, com chicotadas e tudo, né? Então as condições de trabalho eram muito ruins, tá? Então, bom, deixa eu ler aqui para não, né? Então, no Brasil, em 2013, ocorreram 2.797 acidentes de trabalho com morte. Algumas das primeiras causas que contribuíram para esse número foram falhas na capacitação e treinamento, atitudes imprudentes em ambientes perigosos, falha no cumprimento das leis trabalhistas por parte dos empregadores e a não utilização de equipamento de proteção individual. Os setores que apresentaram maior incidência de acidentes foram a construção civil e o transporte de cargas. Porém, a construção civil é o segmento mais letal para os trabalhadores. O histórico da segurança do trabalho permite que se conheça a evolução de métodos, aplicações técnicas, legislação, desenvolvimento de matérias-primas e produtos, doenças ocupacionais e metodologias de reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Viu quanta coisa, né? As condições de trabalho antes da regulação das regras, né? E aqui eu trago para vocês o jornal A Gazeta. Vamos lá. As condições de trabalho antes da regulação. Trabalhadores não eram cidadãos nem sujeitos de direitos antes de 1930. Eram apenas um fator produtivo, manejado pelos empresários como melhor lhes convinha. A questão social era vista como caso de polícia. Nós vimos nos outros slides, né, logo no início da Revolução Industrial, as vilas operárias, né, todas as péssimas condições de trabalho. Então, no início do século XX, ainda persistia uma mentalidade e prática escravista no mundo do trabalho, apesar de, em 1888, a Lei Áurea ter extinguido a escravidão. As regulamentações nascem com a sociedade industrial e o trabalho assalariado. Morte de trabalhador intensificou o movimento de julho de 1917, primeiros tempos de organização operária no Brasil. Então, aos pouquinhos, nós vamos ver mais adiante, os sindicatos, aos pouquinhos, os trabalhadores eles vão se organizando e vão criando associações, sindicatos para poderem se fortalecer. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Eu trouxe aqui para vocês alguns livros para vocês verem como essa questão da regulação ela é pensada o tempo inteiro, né? Há uma busca de compreensão nesse sentido. Então você tem aqui a regulação do trabalho do adolescente, você tem a questão do trabalho feminino no Brasil,
né? A regulação do trabalho nas plataformas digitais, porque é muito novo isso, né? Nós estamos entrando cada vez mais na era digital, então tem crimes cibernéticos, tem a questão das horas que você fica em frente ao computador, tem uma série de questões aí. E a questão da cidadania, né? Trabalho, regulação e cidadania. Quais são as questões aí envolvidas, né, no trabalho, né? Aqui também eu trago para vocês como essa questão da regulação, ela também está nos documentos do Estado, né, na Constituição, a própria consolidação das leis do trabalho e uma legislação que está sendo pensada, gestada, já tem até uma portaria sobre o trabalho remoto, né? Então, portaria número 373 de 25 de fevereiro de 2011, muito antes da pandemia, você veja, e já existiam empresas que já estavam entrando na questão do trabalho remoto, né? Mostro aqui para vocês também aqui o projeto de lei 4.554 de 2020 sobre o crime cibernético, a lei 11.326 de 24 de julho de 2006, que estabelece diretrizes para a formulação da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, então também o trabalhador rural, né? A lei para ele. E um último exemplo aqui é a Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências, percebe? Então, toda a nossa vida ela é regrada, né? Agora, o que acontece? Que a gente vai ver é que existem leis protetivas e leis que vêm para destruir não só a vida da pessoa, como a vida do planeta, né? Então a gente primeiro tem que entender que todo o universo é regido por lei, todo o universo, né? A lei, ela existe, viu aquela breve história, né? Desde quando a civilização começa a ser gestada, as pessoas começam a construir as sociedades, né? A lei começa a surgir para regrar essa vida em sociedade, né? Mas também existem as leis, por exemplo, as leis escravagistas, que regulavam a vida do escravo, né? Da relação do senhor e do escravo, né? Então, é muito interessante isso, e a gente vê o quanto está atual Karl Marx, né? Karl Marx viveu no século XIX, quando o capitalismo ele começa a se desenvolver cada vez mais, né? A tomar outras proporções, e ele percebe o quanto é desigual as relações. Preste bem isso que eu estou falando. As relações entre patrão e empregado, né? Elas são desiguais, né? Por quê? O Karl Marx já fala isso. O operário, ele só tem a sua força de trabalho, né? O seu corpo, a sua mente, né? Que ele vai vender por um salário. Mas ele não tem as ferramentas, os equipamentos, né? Então, o patrão tem a empresa, tem os equipamentos, é ele que coloca o salário. Olha, eu só posso te pagar tanto, você aceita ou não? Se você não aceitar, tem outro na fila. É assim, né? Então tá aqui, ó. Você pode ver aqui pela essa balança, né? Que é o poder econômico do patrão e o empregado, né? Então é sempre desigual.
E o que a gente vai trabalhar o tempo todo aqui nessa parte são essas relações de produção, né? Os proprietários dos meios de produção, os trabalhadores, como se dá isso, né? De que forma